Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a este conteúdo do Diário de Timeshare. Se você não sabe, meu nome é Ricardo Massot, eu que sou fundador do Diário de Timeshare. Desta vez eu estou aqui com a presença surpresa de Paulo e de Dexon. Tudo bem, Paulo e Dexon? Como vocês estão? Tudo bem, meu querido? Beleza? O legal é ele dizer que é surpresa, né? A gente não vem aqui. Surpresa. Então, gente, e o motivo de estarmos aqui hoje é porque a gente quer falar sobre algo que a gente acredita que é talvez das coisas mais importantes, o ponto mais forte de aprendizagem do setor, não é o estudo, muitas vezes é o feedback. A gente está aqui para destrinchar feedback, os pontos mais importantes sobre feedback da nossa perspectiva. E eu queria começar dizendo que antes de dar feedback, para mim, as pessoas precisam saber o que é feedback, para que serve feedback e como se comportar no feedback. Porque muitas pessoas não sabem que, por exemplo, feedback é para você não ser reativo. Na verdade, pessoas reativas durante o feedback costumam se dar mal. E costumam sair mal porque param de ouvir e começam a reagir. Então, recomendação número 1 sobre feedback: não seja reativo. Dexon, serve para você. Paulo, serve para você. Não seja reativo. Quando está recebendo feedback, não seja reativo. E, com certeza, para todas as pessoas das suas equipes, é muito útil que saibam que não é para ser reativo no feedback, porque o feedback, do que eu sei, do que eu conheço, nunca tem como propósito destruir. Do que eu sei, o feedback tem como propósito construir. Construir uma nova visão, construir uma visão melhor, construir uma visão talvez diferente, te dar perspectiva, né? Mas nunca tem por objetivo te prejudicar. Às vezes, quando você não escuta o feedback, a pessoa do outro lado pode ser mais intensa e se chatear e ser mais agressiva contigo. Pelo fato simples de você ter sido reativo ou não de ter prestado atenção para entender o feedback de forma de entender que isso é só para te ajudar. Sabe o que acontece? No nosso setor, aquele closer dando feedback para aquela line. Acontece o seguinte: você vai ver essa foto, você vai ver essa foto agora, num canto da sala, lá fora da sala, na varanda da sala, né? Um liner levando feedback do closer ou do gerente, de repente. E você pensar, está levando um chacoalhão, né? Já pensou isso? A pessoa que leva chacoalhão no feedback é porque é reativa e não escuta. E o motivo de que leva chacoalhão é porque o gerente ou o closer, vocês têm que saber que o único motivo que faz que ele dê esse feedback com essa veracidade, intensidade e boa vontade é porque potencialmente aquele liner tirou dinheiro do bolso do closer, do gerente. Potencialmente tirou dinheiro do bolso dele, porque closer sem liner não vende, né? Gerente sem liner não vende, né? O gerente sem front back não vende, né? Então, o liner é uma peça tão importante durante a operação, no percurso do negócio, né? Tem esse feedback de gerente, tem esse feedback de supervisor. E a verdade é que ele tem o poder de pôr ou de tirar dinheiro do bolso do closer e do gerente. Então, se alguém, imagina que alguém está te ajudando a ganhar mais dinheiro. E você fica discutindo com essa pessoa, relutando para entender a forma que vocês dois vão ganhar mais dinheiro. A sua relutância é equivalente a você está tirando dinheiro do bolso dela. Como que não? Somente não vai se importar e aumentar a intensidade do feedback se não entende que é importante de verdade o que você faz. Sabe, eu costumava falar assim para alguns liner close, eu falo, cara, você tem que se preocupar. Não é quando está tomando um feedback um pouco mais duro. Você tem que se preocupar. Quando você me reluta num feedback, eu falo, tá bom, então você está certo, tchau. Isso que tem que te preocupar, porque eu para de me importar com você. Eu quero já que você, eu acho que o liner tem que entender que não pode ser reativo pela certeza de que tudo que está vindo de lá para cá, do closer para cá, do gerente para cá, para você que é liner, tem como único propósito teu liner, teu closer, teu gerente ganhar mais dinheiro. Então ele não iria falar uma coisa que não fosse para ele ganhar mais dinheiro. Então a opinião dele sempre vale. Sempre tem que ouvir, sem ser reativo. Não é pessoal, não se ofenda. Se você perguntar para ele, você já errou nisso que eu errei, ele vai dizer que sim. Ele já fez as mesmas cagadas que tu. Ele não é perfeito. Se perguntar, você é perfeito, ele vai dizer que não é. Então, calma, ninguém está dizendo ser melhor que ninguém. Você não é reativo porque não te beneficia, porque só vai aumentar o tom, só vai se transformar num feedback mais agressivo. Você fica quieto, escuta, presta muita atenção, tenta entender o melhor possível, pergunta para garantir que está entendendo o melhor possível. Se seu cérebro, por algum momento no meio do feedback, diz, ele está errado, você pensa, pode ser que esteja certo também. Se seu cérebro diz, não está certo, pensa, pode ser que esteja. Sabe, contraria essa opinião reativa. Essa não é uma opinião real sua, essa é uma opinião reativa. Contraria essa ideia de isso que ele está dizendo não vai funcionar.
Isso que ele está dizendo não está certo. Contraria essa opinião que vem de você mesmo que diz, ele não sabe o que eu passo na mesa. Contraria tudo isso. Sem ser reativo, escuta e garante que entende 100% bem o que ele pede e põe em prática. Porque como que alguém que depende de você para ganhar dinheiro vai te dizer uma coisa que não tem certeza 100% que vai melhorar a tua vida? Como? Por quê? Com qual motivo? Qual objetivo teria isso? Entendeu? Então, eu levaria isso mais longe, sabe? Você que é gerente, se tem o seu coordenador de gerências, se tem o seu diretor, cara, quando ele falar, você só faz. Você não questiona como não vai dar certo. Não diz, ele não sabe como é. Mesma coisa, idêntico. Você diz, vou dar o benefício da dúvida em prol da perspectiva que a distância oferece, com uma visão melhor, isso deve poder funcionar de alguma forma. Acredito na empresa, acredito no meu coordenador, acredito no meu gerente, acredito no meu diretor, acredito nas capacidades dele, acredito no fato que só vai me dar um feedback se for para melhorar. Por isso não sou reativo, por isso escuto, aprendo e aplico. Põe em prática. E na medida que eu vou pondo em prática, eu não ponho em prática por mais nada do que porque acredito nas pessoas e porque espero poder explicar para ele, testei o que você me diz. E tive essa reação, funcionou nessa parte não funcionou, como poderia ter feito melhor? Porque tem gente que põe em prática para dizer não deu certo, então põe em prática errado, sabe, distorcido, para dizer não deu certo. Não, você põe em prática na melhor das intenções, porque se ela diz isso é para ajudar. Tem pessoa que fala, o gerente João está de marcação comigo. Não, cara. Se você soubesse, nas empresas do mundo real, a pessoa que mais escuta a reclamação é a pessoa que está mais próxima da direção de gerências, de supervisão, sabe, mais nível alto numa empresa, maior que é o problema que você potencialmente enfrenta. Porque as coisas vão se tornando muito claras. Todo mundo sabe que todo mundo não é perfeito, todo mundo sabe que todo mundo tem que melhorar, todo mundo aposta no teste, sabe? Tem coisas muito básicas de nível alto de gestão, de alto nível de gestão, que são resolvidas assim, já que tipo, não vale mais tua palavra que a minha. Eu costumo falar isso com vocês, com frequência. Cara, falei para o Rony hoje, não sei se você lembra, Paulo, falei para o Rony, eu acho que você está falando não funciona porque o preço é depois de dar valor, não o valor é depois de dar preço. Né? O preço depois dá valor, mas eu apoio o teste, vou testar, me dá feedback depois. Me dá feedback, né? Eu acho que muita coisa uma coisa que dificulta ainda mais a interpretação da galera quanto ao hábito, à prática do feedback, mano, é porque algumas pessoas não conseguem diferenciar feedback de opinião. Na sua visão, como é que a gente diferenciaria isso? Quando o cara dá uma opinião e quando o cara dá um feedback? Eu acho que somente dá para dar um feedback de alguma coisa se você tem conhecimento de causa, ou então se você já melhorou alguém nisso, né? Já deve ter ouvido aquela frase de somente aceita conselho de quem já chegou onde você quer chegar. Já ouviram essa frase? Somente aceita conselho de quem já chegou onde você quer chegar. Cara, quando eu falo de referências pessoais, para mim, eu fiz um vídeo esses dias no meu documentário da IMG, no meu trâmite do dia, eu fiz uma menção ontem ou antes de ontem, de um cara que chama Luiz Gonçalves. Luiz Gonçalves é um cidadão que teve não sei, talvez umas 20 operações, talvez 25 operações de timeshare como terceirizado para Clube Lacosta e foi sócio do Roy Pérez do Clube Lacosta. Clube Lacosta provavelmente é uma das empresas mais fortes, se não a número 1 do setor na Europa, que hoje é uma empresa que pertence à Interval, né? Tive a oportunidade de conhecer esse cara por uma coincidência no mundo e passei bastante tempo com ele. E ele me deu alguns insights do setor que eu agradeço até hoje, sabe? Então, essa pessoa teve um negócio num tamanho que eu ainda quero ter. Então, eu escuto os conselhos desse cara. Agora, se vem o João, que ontem me acabou o treinamento de consultor de vendas e me fala, mudaria o speech, eu não escuto. Ele não chega onde eu quero chegar. Agora, se o Luiz Gonçalves, que o Luiz Gonçalves é uma história engraçada porque a mãe era da Andaluzia, o pai era da Andaluzia e a mãe era de Escócia, se eu não me estou errado. Então, ele tinha operação em Orlando, ele tinha operação de vendas em Bavária, na Alemanha, várias salas, em Espanha, e ele teve operação até em Taiwan, né? Vários lugares, Itália, Portugal, até em Taiwan teve operação. Taiwan, na puta que pariu, né? Na Ásia teve uma operação de timeshare, onde vendia em taiwanês com um intérprete para o inglês. Imagina o caralho. Então, eu escuto. Eu, por exemplo, puta, estou participando de uma reunião com Interval, puta. Eu escuto o Interval, sabe? Tipo, Fernando, Jorge, eles entendem mais de Interval que eu. Eles estão no nível Interval que eu, sabe, eu escuto, entendo. Dou maior valor, né? Agora, se chega um consultor para me dar um feedback, não. Tu está dando uma opinião. Quando você souber, você me liga. Então, escuta opinião de quem já chegou.
onde eu quero chegar. Senão eu não escuto. Porque, na verdade, eu não escuto opinião, eu escuto feedback, opinião de quem já chegou onde eu quero chegar, senão não escuta, né? E não tem que ser alguém na empresa, pode ser alguém em outra empresa, pode ser um guru, um coach, né? Pode ser mil coisas, né? Eu, como sou gestor também aqui na MG e, enfim, tenho minha equipe, eu enxergo o feedback até esses dias eu pesquisando sobre esse tipo de assunto e eu encontrei uma matéria que dava uma definição de feedback sobre aquele retorno que você dá para alguém mediante uma atividade que foi realizada, mediante algo que já foi realizado, né? E aí você vai dar uma devolutiva sobre o que ele fez. E aí nessa matéria era muito bacana porque apresentavam os 3 principais tipos de feedback, que são o feedback positivo, o negativo e o construtivo. E ao contrário do que muita gente pensa, o negativo não é um feedback que quer te deixar para baixo, mas ele é um feedback que é quando alguém faz algo que acaba não cumprindo com aquele objetivo, com aquela meta, e aí você trabalha esse fato dele não ter sido, digamos assim, positivo naquele objetivo que ele tinha para cumprir. Com relação a isso do feedback ser positivo, negativo ou construtivo, Paulo, tem uma teoria que é o seguinte: se a pessoa que está te dando feedback, ela ganha dinheiro, com isso ela ganha dinheiro que se você vende mais, feedback nunca é negativo, nunca é um feedback para baixo, é sempre um feedback realmente para você melhorar, o interesse da pessoa em você melhorar. Se a pessoa que está dando feedback, ela ganha dinheiro se você vende, ela ganha dinheiro se você ganha dinheiro, qual o interesse ela vai ter de te colocar para baixo? Qual o interesse ela vai ter de dar um feedback destrutivo, né? E daí tem um outro ponto que a gente tem que entrar de por que as pessoas são reativas no feedback. Por que aquela pessoa está sendo reativa àquele feedback? E aí você tem uma série de fatores. Um dos fatores é, primeiro, toma como pessoal. Esse é um motivo pelo qual alguém reativa um feedback. Ela não toma aquele feedback como algo que eu tenho que melhorar. Ela toma aquele feedback como, de novo, tipo, porra, esse cara tá com mania de perseguição comigo, né? Como o Ricardo falou. Ela acha que o gerente, cheio de coisa para fazer, acordou de manhã e falou: vou infernizar a vida de João porque eu me sinto feliz com isso. Não, cara. Aí, além de tomar pessoal, qual um outro motivo pelo qual a pessoa é reativa a um feedback? Ela vê como crítica o seu feedback, ela não vê como ajuda. É aquela pessoa que sempre que quando começa a receber o feedback, você nem terminou, você nem concluiu a frase, a pessoa já está dizendo, eu fiz. Não, porque ou eu fiz isso sim. Cara, você nem sabe o que eu vou falar, eu nem terminei de concluir o que eu ia dizer, você já está falando o que fez ou já está dizendo que não. Então, essa pessoa, ela está vendo aquilo como crítica. Então, ela está procurando se defender da crítica ao invés de aceitar o feedback. Então, isso é um outro motivo. Ou acha que a verdade dela é superior ao conselho que você está dando. Né? Ela tem essa ideia de que ele está falando isso, mas o que eu acho é o que eu vivi, é o que eu sei, e esse cara está falando uma besteira, porque na minha situação a história era outra. Então, ela não tem um reconhecimento que você já passou por essa situação para poder estar falando isso para ela. Ela simplesmente acha que é alguém contra ela e ela está se defendendo daquilo e que a verdade dela é o que vale. E um último ponto que eu acho que a pessoa ela é reativa ao feedback é que ela não te respeita como alguém que sabe o que está falando. Porque se eu tenho um problema médico e um cara que é médico me dá um feedback, eu sei que o cara estudou para isso, eu sei que ele está capacitado para isso. O Ricardo falou de alguns nomes aí. Se chega um Tony Robbins para falar sobre, né, um comportamento que eu estou tendo errado e que eu devo... Porra, eu vou respeitar o cara para isso. Se eu nado e chega o Michael Phelps para falar, eu vou respeitar isso. Então, se o cara não está escutando o que você está dando de feedback, é porque ele não te reconhece como alguém capaz para isso. Então, acho que aí existe um sério problema de relacionamento, sabe? Que tem que ser resolvido. Ou você vende a ideia para essa pessoa de que o que você está falando é porque você tem capacidade para estar falando isso porque você já viveu. Ricardo dá muito o exemplo do Valentino Rossi, né? Da moto. Porra, o cara é especialista em corrida. Ele sabe que se ele fizer aquela curva, aquela velocidade, vai cair. Te fala para você que, meu, não faz assim, não vai nessa velocidade. E você vai na sua verdade, é tipo, de verdade, tá sendo burro, né? Se o médico manda eu tomar aspirina e eu vou tomar Tylenol, eu estou sendo burro, eu não entendo, não sei mais o que é um médico. Então, um cara que tem 2, 3 meses de time, um cara que entrou agora num papel de gerência,
não respeitar um feedback de alguém que está há mais tempo ou que está acima dele, ele está sendo burro, não tem outra coisa. Então, ele vai bater de frente, e vai apanhar, até chegar um dia que dizer, meu, realmente estava certo. A gente, quando cresce, a gente pensa de coisas que os nossos pais falavam que a gente era reativo, né? Nosso pai falava, não faz isso, a gente, não, mas a gente era reativo. Depois que a gente cresce, a gente pensa, porra, é verdade. Meu pai mandava eu apagar todas as luzes, eu era reativo, até o dia de eu pagar minha conta de luz. Então, se o consultor ele não tem essa ideia, se ele não está preparado mentalmente para o feedback, cara, eu estou perdendo tempo dando aquele feedback, então é melhor deixar ele se dar mal várias vezes, até calçar a sandália da humildade e vir. Só que o fato de eu deixar esse cara se dar mal significa que eu estou me dando mal, eu estou perdendo dinheiro. Então, aí a gente entra em um ponto crítico da gestão. Ou o cara aceita o teu feedback para melhorar e vender e, consequentemente, você ganhar, ou também eu não tenho para que estar insistindo em uma pessoa que está me tirando dinheiro. Eu tenho uma pergunta para você, cara. E para você também, Paulo. Vocês, alguma vez na vida, já deu um feedback para um subordinado que não fosse com seu conhecimento e intenção, 2000%, de você se dar melhor depois desse feedback? Nunca, né? Eu sempre dei um feedback também, pensando, vou me dar melhor. Você acha que um supervisor tem um motivo para dar um feedback para um consultor que não seja ele mesmo se dar melhor, o supervisor se dar melhor, o closer se dar melhor? Tem um motivo? Mas agora vou fazer a pergunta contrária. Já viu um subordinado não seguir uma recomendação expressa no feedback porque acha que não tem boa intenção o supervisor, o closer, o gerente? Ele está dizendo, está errado, não quer me ajudar, não. Está de marcação comigo. Como que ele vai estar me ajudando se só reclama comigo? Já viu um consultor pensando que esse não era para ajudar? Eu já tive vários casos de ou consultor, ou, né, alguém ali subordinado falar, porra, mas também você só aponta o que tem de ruim, por que você não elogia? Porque, cara, de verdade, o que você está fazendo certo já está resolvido. Eu tenho que apontar o que está de errado para que você faça mais certo. Feedback não é nem reclame aqui, nem é elogia aqui. É melhore aqui. Entendeu? O feedback é melhor aqui. Você não está reclamando do cara, nem está elogiando o cara. A missão não é essa, né? Nem reclamar, nem elogiar, é melhorar. Você está apontando a oportunidade de melhoria. Se a gente fica só elogio, a gente fecha os olhos para o que está errado. E quando a gente fecha os olhos para o que está errado, a gente deixa de melhorar. E daí começa a piorar. Então, eu acho que assim, tanto o consultor, como seja lá quem for, né? Essa pessoa ela tem que ter uma ideia clara. O feedback nunca vai ser um feedback só do que você está fazendo certo, né? O feedback é exatamente o que você pode fazer para melhorar. Eu posso sim dizer o que você está fazendo certo, dizer, olha, segue fazendo isso, porém precisa mais isso, né? Não pode ser só elogio, não pode ser só coisa boa. O feedback é para melhorar. E para melhorar, eu preciso identificar o que está de errado, né? A verdade é que não foi mal dizer isso foi bem e isso foi menos bem. Eu não gostaria de falar de certo e de errado, né? Eu gosto de falar bom e menos bom, né? Isso você foi bem e isso foi menos bem, né? E ter uma coisa que é normalização do erro, normalização de que a gente comete falhas, né? Isso está errado, tá bem, vou mudar, sabe? Muitas pessoas, principalmente novatos no setor, que são reativos, eles identificam que algo que é muito óbvio para nós, né? Que é aquela coisa de que fazer uma venda é um jogo de estratégia, onde com a estratégia certa todos os casais podem ser convertidos, 100% dos casais. Se você aplicar essa estratégia certa, pode ser convertido. E aí, quando você tem essa crença e o seu novato, o seu consultor novo, às vezes experiente, inclusive, acredita que vender é uma questão de loteria, de sorte, de coincidência, me deram um casal bom, me deram um casal que compra. Quando eles começam a achar isso, aí o feedback começa a fazer menos sentido e aí a frustração começa a aumentar, porque eles começam a acreditar que tem o casal certo e o casal errado. Então, pega uma ficha do início, faz de qualquer jeito, pega outra, fala esse é o certo e faz de direito, né? E começam a construir uma... Tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que eu acho que às vezes o ser reativo começa tudo aí. O vendedor e o gerente, o gestor, eles têm que entender as emoções, né?
a sala de vendas, ou presencial, ou online, enfim, sempre vai ser um ambiente de muita emoção, né? É uma selva. Tá todo mundo com emoção à flor da pele, querendo acertar e querendo vender. É como um jogo de futebol. Você nunca, às vezes, gritou com um colega do lado, né, que estava jogando com ele no mesmo time, mas cobrando ali, meio que se estranha e tudo mais. Então, às vezes, o consultor ele está mais preocupado em criticar a forma que você está dando feedback do que com a ideia final. Você tem que focar na ideia. Não adianta se aquele feedback, se o gerente deu mais estourado, se ele deu falando mais alto ou mais baixo, se ele foi duro, se ele foi grosso, se ele foi suave, você tem que entender que aquela emoção ali não é pessoal contra você, não é uma atitude contra você, e sim uma pessoa que está querendo muito que acerte. Então, o cara ele tem que aprender a relevar certas coisas, porque se ele fosse se preocupar, é porque também naquele dia foi feito assim ou foi feito assado, ao invés de se preocupar com a ideia final, ele começa a sair do sentido do feedback. Então, não importa, o que importa é a ideia, é para você melhorar. Depois, sabe, muitas vezes na sala, às vezes eu fui duro pra caramba com alguém e tudo que depois a gente tava brincando, tava suave, tava de boa, porque aquilo ali é a selva, sabe? Aquilo é todo mundo querendo acertar. Então, tem que ter muito cuidado para não levar a forma como é dado o feedback para o pessoal. Não significa que porque alguém foi mais enérgico te dando feedback, que aquela pessoa é contra você ou que ela está te tratando mal. Aquela energia que ela está colocando é da intensidade e da vontade que ela tem que, sabe? Às vezes, se não é enérgico, se é um feedback muito de boa, tranquilo, às vezes a pessoa ela não atende, às vezes ela precisa de uma chamada mais forte. Então, quando passa-se a entender isso, né, você passa a focar, não, mas realmente o que ele queria era que eu melhorasse naquilo ali, o resto não importa, sabe? Então, às vezes, ser reativo tá muito ligado a isso, sabe? Então, nunca leva para o pessoal, nunca, nunca, nunca. Às vezes o Ricardo pode ser duro comigo de alguma forma, ou às vezes eu posso ser duro com o consultor de alguma forma, mas não é porque, sabe, eu quero fazer mal a fulano. Não, é o calor do momento querendo acertar, isso vai acontecer. Então, feedback, o sentido final do feedback, ele é superior a qualquer outra coisa. Então, é aceitar aquilo e fazer. E já diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? E tem aquela coisa de Pedro Sobral, se o tom com que eu estou explicando, estou dando esse feedback, estou explicando essa orientação, se o tom é mais importante do que o conteúdo, esta conversa, talvez o seu lugar não é aqui, né? Talvez esta conversa não é para ser, né? Se o tom é mais importante... Fecha e vai embora, né? Talvez não é para você. Por isso eu recomendo ao consultor não ser reativo no início, de jeito nenhum. Supervisor, gerente, não ser reativo, absorver informação, trazer por prática, né? Não ser reativo. E por outro lado, tentar entender quem está dando feedback, que é alguém que você está no poder de pôr o dinheiro dele em risco, o ganho dele em risco. Quando eu tenho uma reunião contigo, Paulo, e a gente, ou com o Rony, a gente começa a debater os criativos, o custo por litro, e está ruim, e eu fico nervoso, porque a empresa está perdendo dinheiro que não deveria estar perdendo. Deveria estar ganhando lead em vez de perder esse dinheiro. Então, cara, às vezes, sabe, um feedback mais enérgico é uma declaração de que essa pessoa está comprometida com o resultado do trabalho que ela faz. E aí eu pergunto, você quer trabalhar numa empresa entre os seus superiores, se importa em total absolutamente com o resultado, com fazer as coisas certas, ou com quem não se importa? Você quer trabalhar numa empresa onde seu diretor não se importa, onde seu gerente não se importa, onde o supervisor não se importa, ou quer trabalhar num lugar onde todo mundo é muito sério no que faz e se importa? E outra, qual empresa tem mais chances de ser consistente ou de crescer a longo prazo, onde todos se importam, onde não se importam? E outra coisa mais, campo de futebol que o Dixon estava falando, meu, sinceramente, o jogador que não briga, ele não está jogando o máximo que ele pode, não está se importando. Então, se dois jogadores brigam no campo para fazer dar certo, o zagueiro faz uma merda e o goleiro dá um chacoalhão no zagueiro, já viram isso? Típico, né? O zagueiro faz uma merda e o goleiro dá um chacoalhão no... Ele fica orgulhoso. Você fica orgulhoso do goleiro ou não fica? Você vê, às vezes, dois brigando no mesmo time, depois sai o gol e tá os dois abraçando, sabe? Porque todos querem chegar no resultado e um se cobra o outro. Às vezes, a forma de falar pode não ter sido a mais adequada, mas tem que entender que é a situação da emoção do momento e depois, sabe, o que fica ali, mas o importante é que aquela pessoa está querendo acertar, que os dois estão querendo acertar,
né? Então, eu acho que a vontade de acertar, ela sempre tem que estar acima de qualquer outra coisa. Porque quando a vontade de acertar ela não está acima de outras coisas, aí, de verdade, não tem como chegar lá, não tem como chegar no êxito. Cara, eu tenho uma convicção, Edson e Paulo, já falei isso muitas vezes para vocês, eu tenho uma convicção que quem segue o método de ponta a ponta que a gente desenhou, do nosso funil online, quem segue o método bem, está adquirindo um conhecimento gratuito que potencialmente deve dar 200 mil, 300 mil por ano no bolso. Sabe? Depende do nível que chega na empresa, 500 mil, sei lá, por ano. Sei lá, 1 milhão por ano. Sei, depende do nível que chegar. Sabe? E eu estou entregando isso. É a mesma coisa, cara. Estou entregando esse ouro, meu diretor, o gerente está entregando esse ouro para o meu time. E o cara não aplica porque tem preguiça de estudar. O cara se ofende quando leva um feedback. Esse feedback, ou sem noção, esse feedback você deveria pagar por ele. Esse feedback eu queria. Eu estava comentando com você antes da chamada, questões relacionadas ao trabalho que estamos fazendo recursos humanos. Eu vou pagar para ter feedback na IMG sobre assuntos relacionados ao recursos. Eu pago, a IMG paga para ter feedback. Consultoria financeira é grátis? Não paga. Consultoria de recursos humanos é grátis? Não paga. Paulo sabe, semana passada comprei um livro e um treinamento de copywriting, né, Paulo? Do Copy Sniper, né? É grátis? Não é pago. Para ter consultoria de vendas, de escritura. Pago. O livro do Evaldo lá, do Carta de Vendas de 16 Palavras, é grátis? Não é pago. Cara, você deveria pagar quase para ter um feedback desse nível. Um feedback de alguém que está 5 anos batendo a cabeça para melhorar, ajustar 10 anos, batendo a cabeça e te entrega o ouro, então faz só isso. E o cara vai e não quer fazer porque ele acha que ele está certo. Você deveria estar pagando. Meu. Sabe uma coisa, já falamos nisso. A importância de aplicar e do feedback é o seguinte: os grandes treinadores do mundo, em todos os sentidos, estávamos falando de Tony Robbins. Tony Robbins tem um treinamento que qualquer ser humanozinho que fizesse, quando termina o treinamento, começa a comer bem, começa a fazer esporte 3 horas por dia, para de fumar, dedica-se, é mais produtivo, tem uma vida familiar melhor, uma vida pessoal melhor, e no final disso ainda ganha uma capa para voar igual ao Superman. Sabe? Se você segue o treinamento de Tony Robbins, você é um pouco melhor cada dia, caceta. Um pouco. Bom, né? Qualquer ser humano, por mais mediocre que seja, entende um mundo diferente, acredita mais nele, acredita nas oportunidades, muda de vida. Sabe por quê? Mais pessoas que têm o acesso ou compram os conteúdos, cursos de Tony Robbins não melhoram de vida? Sabe por quê? Não tem a informação, só um. 2, tem e não aplica. Qual que você acha? Cara, tem gente que nem assiste, compra um curso de $3.000 e não faz o curso. Tem gente que tem acesso ao curso e faz e nunca aplica. Vou te falar uma coisa, lá para 2017, eu estava iniciando com essa coisa das vendas online, 2017. E eu fui num evento em São Paulo, era um evento sobre vendas online e copywriting no bairro da Moca, em São Paulo, um teatro lá. Cara, devia ter, sei lá, 1.000 pessoas, 800, não sei, não tinha tanta gente. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei no treinamento, tinha o cara que ia fazer a palestra e atrás dele tinha uma TV, uma TV não, né? Um negócio daqueles de cinema, e no meio tinha um panfleto de timeshare lá. Era um panfleto de timeshare. Ganha uma cortesia para assistir uma apresentação. Esse era o exemplo de copywriting que davam nessa primeira aula presencial que eu dei na minha vida de copywriting, porque foi a primeira vez que eu vi assim ao vivo, né? Cara, uma das dinâmicas que teve durante esse era uma imersão de 2 ou 3 dias, de 3 dias, eu acho, com Natanael Oliveira, pode marcar, Romulo. No segundo ou no terceiro dia, uma das dinâmicas, você ficava em pé e conversava com as pessoas ao seu lado e em que ponto estavam, quanto que já sabiam, o que que pensavam fazer. E do meu lado tinha um casal de uns 50 anos. Então eu cumprimentei o casal, tudo bem, meu nome é Ricardo, estou nesse ponto, estou fazendo isso e tal. E eles me explicaram o seu ponto. Falaram, já fizemos o Fórmula. Esse evento chama Especialista em Vendas Online, EVO. Foi EVO 2017, nesse caso, né? EVO, do Natanael. Esse cara falou, já fizemos Fórmula, do Érico Rocha, provavelmente o curso de vendas e marketing na internet mais divulgado do Brasil, um dos mais divulgados do mundo, nas suas versões em cada país, né? No Product Launch Fórmula nos Estados Unidos, ou La Fórmula de Lançamento no Centro-América, e em Espanha e tal, né? Cada país tem sua versão, mas mesma coisa.
E todos esses caras, e aí esse casal me falava assim, a gente já fez esse curso, já fez esse curso, já fez esse curso, já fez esse curso. E eu falei, e quanto vocês vendem? E aí falam, nada. Mas já fazia 1 ano, já fazia 2 anos, fiz o curso, fui no evento ao vivo, empolgante. Quanto que vocês estão vendendo? Nada. Como nada? Nada. Por quê? Para aplicar, a gente não sabe. Nada. Gente, nada. Por não aplicar. Falo para você. Não tem nada a ver com isso, né? Mas a pessoa que faz fórmula de lançamento, entende e aplica, tendencialmente é milionária. A pessoa que faz Evo, eu não sei se tem Evo mais o Natanael, mas se faz uns bons cursos de copywriting de Natanael, é tendencialmente um milionário. A pessoa que faz copysniper é tendencialmente um milionário. Sabe? A pessoa que faz o curso de copywriting Copycam do Roberto Altenhofer lá de Empíricos é um potencial milionário. Esse cara, mais que entende, mais que aplica, mas, cara, é a mesma coisa que ter acesso a ouro que você não tinha faz 20 anos, nem 5 anos talvez você não tinha acesso a isso. Faz 5 anos você queria aprender copywriting, você fazia o quê? Faz 5 anos você queria um novo modelo de venda, você fazia o quê? Nós temos acesso a tudo. E a pessoa, o grande problema não é ter acesso, o grande problema, está demonstrado, é aplicar. As pessoas agora temos acesso aos melhores treinamentos. Você quer aprender PNL? Quanto demora para você comprar um curso agora e aprender PNL? Sem comprar, quanto demora para você ter 1 hora de treinamento de PNL no YouTube? Nada. Por que você não sabe PNL? Você é um preguiçoso. Você é um irresponsável com você, com sua carreira. Aí sabe o que você faz? Você não vai aprender, você não vai aplicar, você vai apontar em todo mundo, por culpa de todo mundo. E quando tiver um feedback, ainda vai ficar relativo. Não, porque assim não é, porque esse cara está de marcação. Sabe o que você tem que fazer? Primeira coisa para você chegar num feedback. Você já sabe de tudo? Responda isso para você. Você já sabe de tudo? Não. Você tendencialmente sabe mais ou menos do que a pessoa que está dando feedback? Menos. Você acha que pode aprender alguma coisa com essa conversa ou que ele quer só te fuder? Pode aprender alguma coisa. Você acha que se eu aprender a aplicar alguma coisa que ele está me dizendo, eu serei melhor, vou ganhar mais e como consequência ele também é isso que ele quer? É isso que ele quer. Ele quer ganhar mais como consequência do meu esforço. Então vou aplicar essas porra, ponto final. Entendeu? Ponto final. Sem discussão, para de discutir, para de pensar. Porque, sabe, às vezes pensar é um ato de inteligência e às vezes pensar é um ato de burrice. Por exemplo, eu fazendo fórmula, faz uns 2 domingos assim, eu perturbei Paulo, sabe, Dixon, e mostrei para ela que eu estava revisando o speech de um dos lançamentos do Fórmula, e estava passando para ela. Está vendo como esse cara é assim? Está vendo que é assim, tal, não sei o quê? E eu falei, se esse cara já fez, já testou, está testado em 10 países, nos 10 países vende pra caceta, para que eu vou inventar e pensar? Só vou fazer o melhor possível a aplicação do que ele me pede. Então, você consegue. É porque às vezes a gente tem um cara na empresa que é engenheiro, cara, que é um vendedor que é engenheiro. E ele sabe mais de engenharia que o cara da empresa toda. Mas de taxa, de como se posicionar diante de um convidado, como quebrar uma objeção, ou como te conduzir ao sucesso numa apresentação, quem sabe é teu gerente buceta. Então, para de pensar que ele sabe mais que você de tudo. Ele só sabe mais que você de taxa, você é especialista em engenharia, ele em taxa, faz o que ele te pede, põe em prática, porque para mim é a mesma coisa. Eu num dia, numa hora, sou aprendiz, numa hora, num dia sou aluno. Outra hora, outro dia sou professor, outro dia, outra hora dou aula, outro dia, outra hora está aprendendo. Essa é a vida da gente. E a informação a gente tem acesso a tudo. A diferença hoje não é acesso. Todo ser humano brasileiro do mundo, de qualquer país, quase é candidato a ser um multimilionário. Olha, todos. O que não é, você não vai ser por preguiçoso. Ou então você vai ser por empenhado, dedicado, responsável. Às vezes por fazer uma boa escolha. E não penso agora e aqui se penso. Porque, repito, quando eu assisto o script do lançamento caceta lá do lançamento de Rocha, eu paro de pensar. Só tento aplicar o melhor possível que ele me pede. Juro para você, apenas um aluno. E tem que saber quando você é aluno. O cara que fez engenharia, que está começando de consultor, ele tem que saber se... Tem gente na empresa que é professor, que já foi professor. Bruno, por exemplo, já foi professor. Tem hora que ele tem que ser professor para uma pessoa, tem que tem que ser aluno. Né? Estou falando qualquer nome, né? E essa lógica, né? Posicionamento. Às vezes não é inteligente pensar. Né? Às vezes não é inteligente. No feedback, você tem que... Sabe, Dexon, muitas vezes, você estava colocando aquele exemplo do médico, muitas e muitas vezes, a pessoa vai no médico, o médico diz algo que ele não queria, ele vai para outro médico, não acredita no médico. Sabe? Então, a importância da autoridade é relativa. Muitas vezes a importância da sua visão das coisas. Muitas vezes a importância de
da sua vontade de acreditar nas coisas, né? Porque se eu falar assim, eu não vendi, o que é que eu faço para melhorar? Estuda. Vai estudar rapport. Vai entender rapport e aplica isso no online, para uma videochamada. Vai fazer isso. E o cara fala, puta, mas estudar isso vai me ajudar? Mas eu acabei de dizer que vai te ajudar. É mais fácil dizer que é o casal que é ruim. É mais fácil dizer que o casal que é ruim, que é o fechador que é ruim, né? É mais fácil apontar outras coisas do que o trabalho duro. E a verdade é essa, cara. Todo mundo tem acesso a tudo. O supervisor quer, o close quer que o cliente melhore. O gerente quer, o diretor quer, os caras todos querem. E tem um cara que, mesmo assim, acho que toda a empresa inteira está errada. E o certo é ele, que é lá do interior de Tocantins, que é um consultor que não sabia nem o que era timesheet faz uma semana, e ele tem a solução bacana do mundo para começar a vender timesheet. É engraçado aqueles que utilizam de experiências que não são do timesheet para justificar que tem know-how para falar daquilo. Não, mas como eu já vendi imóveis, sabe, eu tenho a noção que é assim, assim, assado. Se você tivesse sido tão bom vendendo imóveis, você continuaria. Deixando um relato pessoal meu aqui, depois que eu entrei na IMG, para quem está nos assistindo, quando eu entrei na IMG eu não sabia de tráfego, né? Depois que eu entrei na IMG foi que eu aprendi tráfego, inclusive com o Rickard sendo meu mentor em tráfego. E no começo eu tendia a bater cabeça com ele mediante algumas coisas, algumas questões que eu queria impor a influência de outras atividades, de outros conhecimentos que eu tinha. E isso tendia a fazer com que a gente demorasse mais para chegar na solução. E com o tempo, enfim, pela experiência, eu acabei enxergando que existem momentos, principalmente no momento do feedback, que você não deve abrir sua boca, irmão. Só fica calado, escuta, aplica, porque, enfim, eu, além de ser um aprendiz naquela posição, hoje ele, enfim, me parabeniza muito e diz que eu estou num nível muito bom, mas eu ainda me considero um aprendiz. Inclusive, recentemente, a gente teve um caso assim onde ele teve que chegar junto, atuar junto comigo para a gente encontrar novamente uma solução, voltar novamente o rumo, e eu, enfim, humildemente só fiquei calado, ouvi, apliquei o que ele mandou, o que ele orientou, porque eu sabia que ele é um cara experiente, ele sabe o que ele está fazendo e, enfim, não iria adiantar eu querer bater cabeça com o que ele estava dizendo ali naquele momento. Então, existe muito essa questão, às vezes, da pessoa querer bater de frente, né, no feedback, e você tem que saber absorver. E essa é uma questão cultural também, né, Paulo? Principalmente do brasileiro. A gente fala que tem um ditado no Brasil que o brasileiro entende de cocô a bomba atômica. Tem um médico falando que o que funciona contra o Covid e o cara solta um vídeo. Não, mas o que cura mesmo é o chá com limão e vinagre, que, sabe, às vezes as pessoas acham que, tipo, elas entendem mais do que pessoas que estudaram a vida toda daquilo. Então, não sabe, mas quer opinar, né? Seja política, seja medicina, o que for, ainda mais no trabalho de vendas. Então, às vezes a pessoa ela acha que ela entende. Ela acha que ela pode ter uma ideia melhor do que alguém que já estuda e já faz aquilo há anos. E eu não estou julgando, possa ser que tenha uma vez ou outra, mas depois de ter parâmetro para falar disso, né? Depois de ter pego um montão de casal, depois de ter feito um montão de venda, depois de ter passado por um montão de experiência, mas não agora. É algo que, assim, as pessoas têm que aprender a escutar. Isso é um grande problema, é escutar, né? Às vezes as pessoas querem dar a ideia dela e a visão dela das coisas sem nem ter testado a que você está passando. Vai lá, testa primeiro, para depois dar a tua opinião, mas tem gente que nem vai. E fala, não, mas eu fiz, mas eu testei e não deu certo. Porque esse testei e não deu certo, ainda foi um testei adaptado com uma coisinha aqui, outra aqui, que ela achava que era certo. Tem consultor que fala, não, mas eu faço pacto. E desse jeito do pacto aí não deu certo. Quando você vai escutar o pacto, está adaptado ali e aqui do jeito dele. Nunca faz exatamente como está dizendo que é para ser feito. Então, não tem parâmetro. Então, não adianta. O cara que fala para você, quando você está dando feedback para ele o que tem que fazer, ele fala, mas eu fiz, pode ter certeza que o eu fiz dele é um eu fiz adaptado. É um eu fiz genérico, que se fizesse, teria dado resultado. Se você pudesse, eu não ia falar, então se você fez, está tudo bem, se vira aí. Não dá vontade de fazer isso às vezes? Dá vontade, só que isso influi no nosso bolso, né? Isso influi no bolso, então a luta que você vai fazer com esse cara, você não tem vontade nenhuma de fazer. Vontade zero de atacar esse cara, de ensinar, de explicar, de fazer a informação ser engolida à força. Você tem zero vontade, o gerente tem zero vontade de fazer isso contigo, o consultor. Ele não quer fazer isso front to back, sabe? Ele não quer fazer que você engula essa informação. Ele quer ajudar e está fazendo isso porque o bolso dele depende disso. Se ele para de você entender as coisas,
você não vai ganhar dinheiro, ele também não vai ganhar dinheiro. E sabe um problema sério também? Que às vezes, na necessidade dele de reafirmar que essa verdade dele é certa, ele vai tentar vender ela para outras pessoas, outros colegas de trabalho. Não, fulano estava falando que era isso, mas, cara, tu já passou por essa situação também? Tu sabe que é assim, assim. Aí começa a propagar, sabe, a má ideia, ao invés de aceitar a boa ideia. Claro. Isso, às vezes, não tira só o dinheiro que ele está perdendo, mas o dinheiro de outras pessoas também. Às vezes, aquele consultor vai negativar outros 2, 3 ou 4, que também vão parar de vender, que também vão sair da equipe, que vai te gerar um prejuízo em dobro, em triplo e 4 vezes mais, sabe? É perigoso o comportamento. Beleza. Ei, gente, eu acho que tá bom por hoje, né? Eu fico com a impressão sempre que a gente poderia ficar mais 2 horas, né? Sem parar nesses assuntos, mas eu acho que tá bom. Exato, vai que mudar parece isso. Que semana que vem isso vai ser uma live, sabe? Então parece que semana que vem esse conteúdo vai virar uma live de YouTube, que vai ser chamada pelo Instagram. Então podemos estender mais uns 15 minutos. A partir da semana que vem vai dar para chegar numa hora de conteúdo. E vai ser legal fazer isso ao vivo, porque talvez vai nos dar a chance de pessoas também ser reflexivas conosco, ou analíticas conosco sobre esses assuntos. Às vezes ver a televisão, aprender um pouco mais, né? De repente ter alguns convidados de fora da IMG também, de repente, se isso faz sentido no momento que seja, né? E é isso. Queria agradecer você, Paulo, agradecer você, Dixon, por estar aqui. Vocês fazem minha vida melhor de alguma ou de outra forma todos os dias. Vocês, para fazer conteúdo comigo, acho que dão uma visão muito legal das coisas, com um ponto que às vezes algumas pessoas podem não ver tão realista do gestor de uma empresa, mas se torna mais realista quando tem um profissional do marketing, um profissional das vendas, um cara experiente, esperto, formado, construído na relação do dia a dia, na corrida, né? E eu acho que isso dá uma visão muito legal para as pessoas. Certeza tem muitas pessoas do marketing ou de vendas que um dia querem ser vocês, sabe? Eu acho que, de alguma forma ou de outra, vocês também inspiram pessoas. E talvez tenham alguns de gerentes ou alguns consultores que um dia querem ser acionistas de uma empresa, ou proprietários de uma empresa do setor, e talvez eu possa inspirar elas. E se a gente está inspirando as pessoas de alguma forma, melhorando a vida de alguma forma, quem que pode ter esse luxo na vida de poder ajudar a melhorar a vida dos outros, né? Para mim é um luxo, para mim é um prazer enorme. Eu faço de graça, mas é que eu faria quase pagando, né? Isso, eu quase pagaria por poder ver a vida das outras pessoas, né? Quase que filantropicamente, mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado para você que nos acompanha, que assiste nossos conteúdos. É minha hora de pedir, se você sabe, se você não sabe, se você curte, se você compartilha, se você comenta, as plataformas leem isso como engajamento. Isso multiplica o tanto que um conteúdo é divulgado. E eu te peço que continue nossa labor de melhoria do planeta, nosso trabalho. Labor não existe, né? Em português. Labor é espanhol. Menção do cara. Que continue com nossa missão de trazer... Não, então ainda falou o Nostra Labor. Que melhore nossa missão, que nos ajude nessa missão de levar esse conteúdo o mais longe possível. Então, curta, compartilha, comenta, que eu vou te agradecer. Você vai estar ajudando a divulgar esse conteúdo um pouco mais. Boas vendas, bom trabalho, um forte abraço. Tchau, 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 tchau.